ontem o ministro Alexandre de Moraes determinou a execução imediata da prisão do Daniel Silveira. É para quem não lembra, Daniel Silveira era deputado federal, da base lá no bolsonarista. Muito louco, muito louco. Muito louco e de mau gosto, diga-se de passagem. Seria uma péssima oposição né? hoje em dia, inclusive. Foi condenado. É. Pena alta para o que fez, mas foi condenado. Tendo sido condenado, Bolsonaro concede a ele a graça. Né? Que não é a gracinha da Hebe, é a graça, que é o indulto individual. Ou seja, é o perdão. E o presidente ele tem o direito de conceder o perdão a quem ele quer. Não tem na lei restrição. Tem uma restrição só. É proibida graça, anistia e indulto, que são 3 modalidades de perdão, para crimes hediondos e equiparados a hediondos. Sim, e violência doméstica, acho que, se não me engano, entrou. Entrou em hediondo. É. Mas tá. O que ele cometeu não está no rol de crimes hediondos. Aí vem o STF. Começa a fazer a ginástica, né? Para... Vamos fazer... Aí ele cria a figura da desgraça. Porque não existia desgraça. Né? A desgraça jurisdicional. Então, o STF inaugurou no Brasil a era da desgraça jurisdicional. Porque uma pessoa que recebeu a graça fica sem a graça. Então, esse fenômeno de ter a graça e não ter mais graça é a desgraça. Sintaticamente correto. Com qual argumento? O argumento é de que, isso fere a finalidade. Fere a finalidade do ato da graça. Tá, mas graça, que vem do latim grati, é perdão. Qual é a finalidade do perdão a não ser perdoar? A finalidade de que a pessoa, ela está cometida a não cometer. Não existe isso aí. Não existe. Exato. A finalidade do perdão é perdoar. Ponto. Aliás, se o perdão tem finalidade, se você condiciona o perdão, não é perdão. Porque perdão é uma coisa absoluta, é um valor cristão absoluto. Ou você perdoa ou você perdoa. Eu perdoei porque ele me compensou. Não, então você tem um trelelê aí. Perdão mesmo, na tradição cristã, que é onde vem a graça, a gratia, do direito romano embebido pelo direito canônico, é o perdão. Perdão, a finalidade do perdão é perdoar. Não atendeu à impessoalidade. Bom, se tem um ato que não precisa ter impessoalidade, é o perdão. É difícil. E aí teve mais uma ginástica que tentaram fazer para me convencer, mas não me convenceram, senhores. Que foi, o que o Daniel Silveira fez foi um crime contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. E isso não pode ser passível de graça, indulto ou anistia. Tá, mas a lei fala que só não pode ter graça, indulto ou anistia o hediondo ou equiparado ao hediondo. E esse caso não é. Então ele está criando lei. Não pode. Matéria penal não pode. Não pode matéria penal. Não pode. Eu não aguento, pai. Não pode. Não pode, porque senão você rompe a democracia. Você pode apertar a descarga e fazer rodar na privada, porque não tem. Não pode criar lei. Bom, a STF criou a desgraça jurisdicional. Então, por essas razões, que não são razões jurídicas, são razões injustas, ele se desgraçou. E ainda mais criou um campo perigoso, que é o campo de falar o seguinte, Cris. É que ele cometeu um crime antidemocrático. Você já viu algum homicídio de criança que recebeu 30 facadas ser democrático? Não, agora aqui é democrático, tá? Sim. Não tem caso. Ele cometeu um estupro. Não, eu fiz amor sem consentimento. Já viu um estupro democrático? Jamais. O que você achou desta cena? Se o STF, ele admitiu sacramentar o desrespeito frontal, o desvirtuamento da lei penal, a gente já sabe que o Deltan também não tem chance no recurso. Muito embora a Elaine discorde aqui, mas tudo bem. Neste caso, que é diferente do Deltan, Sim. que graça, é absoluto, não tem... E aí?
E aí que você tem algumas situações... O que você vai falar pro seu cliente, Cris, você que advoga? Pois é, o que eu vou dizer lá em casa, né? O que eu vou dizer pro meu cliente agora no escritório quando o encontrar ele vier com uma situação dessa? Doutor, o que o Supremo vai dizer numa situação dessa? Aí eu vou dizer, olha, em algumas situações vai dizer assim, em outras situações vai dizer assado. É esse tipo de 2 pesos e 2 medidas que acaba com a segurança jurídica no Brasil, que acaba com a segurança institucional no Brasil. Nós precisamos ter regras claras. Ai, mas eu não gosto da graça. Eu entendo que a graça, que o indulto, que tal, são coisas que não se justificam. Não tem problema nenhum. Se elege, faz uma campanha. Larga a magistratura. Larga a toga, né? Larga a toga, dá um tempinho, sai candidato, se elege, aí tenta articular no parlamento uma mudança na legislação, aí ó, tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, eu não posso ficar aplicando ou seguindo uma lei de acordo com o que eu acho. Ah, essa lei aqui é boa, essa lei aqui eu não gosto muito, tal. Não dá para se fazer, não dá para se ser seletivo. Para nossas instituições serem respeitadas por todos, ninguém mais do que as autoridades do judiciário tem que respeitar a legislação. E diante de situações como essa, onde você tem a aplicação direta da legislação, não se pode aceitar algum outro tipo de medida, mesmo sendo um desafeto político. Agora, Daniel, para que o ministro vai largar a toga, fazer campanha, tentar ganhar, articular a mudança da lei, se ele sabe que ele não precisa disso? E que quem fez todo esse processo de fazer campanha, articular, tentar alguma coisa boa, não vai fazer nada. Exatamente. A gente está no Brasil, a gente tem no Brasil um ativismo judiciário assim, incrível. As decisões estão longe de ser técnicas, na maior parte das vezes, do que eu vejo. Assim, tem cada decisão absurda. E quando eu vejo um caso como esse, eu acho muito difícil defender o Daniel Silveira. Eu acho ele, enfim, não é um cara que de fato representa o que a oposição a esse governo atual. Mas não é uma o mérito, defesa né, do Daniel? Daniel Silveira. Dito a isso. defesa da letra da lei. Dito Também não isso, gosto dele, acho um péssimo parlamentar. Dito isso, né? Porque, assim, no meu ponto não é assim, pô, eu não gosto do cara, o cara tem que se ferrar e por aí vai. Não é por aí. Mas a gente tem que se explicar. Agora, a questão é a seguinte, quando eu olho para essa decisão específica do Alexandre de Moraes, só me vem um nome na minha cabeça. Bom, Daniel Silveira vai ter que voltar a fazer prisão em regime fechado. Isso. Regime fechado. 8 anos e 9 meses de regime fechado. Eu fico só pensando no seguinte nome: Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. São mais de 200 anos de sentença. Tá lá postando, agora colocou cerâmica nos dentes, lá, aquele sorrisão azul lá do Firmino. Tá lá malhando de frente pra Copacabana, um apartamento à beira-mar. É Copacabana ou Leblon? Eu acho que é Copacabana o dele, salvo engano. Mas o ponto é o seguinte, para uns, né, um cumprimento duvidoso e exagerado da lei, para outros, os amigos, todas as condições do mundo para levar a vida adiante. Então, assim, as coisas são tão distorcidas, são tão 2 pesos, 2 medidas, que realmente fica cada vez mais difícil acreditar no judiciário brasileiro. Daqui a pouco a população vai perceber de uma forma mais ampla isso. E a gente vai ver nos números ali o judiciário brasileiro sendo tão incrível quanto hoje já é o Congresso Nacional, quanto hoje já é a classe política. Porque o judiciário brasileiro está se tornando cada vez mais político e zero técnico. O que você fala para uma pessoa que fala para você, já vim estagiar, eu quero muito ser advogado? Ah, Pavia, a gente certamente orienta a procurar o curso de medicina mais próximo, né? Porque não tá fácil ser operador do direito nesse país. E eu vou muito além, com todo respeito à crítica do Daniel, à crítica do Cris, eu acho que isso não é só uma questão de enfraquecimento das instituições. Nós já podemos falar numa questão de ruptura democrática. Porque é como nós sempre falamos aqui, se para um presidente é possível utilizar a graça, utilizar a anistia, o indulto, e para outro é vedado, você tem uma autorização. Você não tem uma liberdade, você não tem uma prerrogativa plena do presidente. Quer dizer, as prerrogativas do presidente dependem da cor da bandeira que ele carrega. Então nós já podemos falar que nossa democracia se encontra em risco. Se não,
podemos falar que nós já estamos em um estado de exceção. Porque, como o Pavinato sempre diz aqui, se todo presidente pode, à exceção do ex-presidente Bolsonaro, nós não temos uma democracia plena. E democracia, se não for plena, não é democracia. Então, nós já podemos vislumbrar no nosso Brasil uma ruptura da democracia. E, fora isso, claro, a insegurança jurídica é um câncer no nosso país. Nós não temos, como foi dito aqui, como orientar um cliente, como que o STF vai reagir, porque lá a jurisprudência, acho que foi o ministro Barroso que disse isso certa vez, a jurisprudência vai variar conforme o réu. Dependendo de quem for, quem estiver sendo julgado, vai mudar a decisão. E isso, definitivamente, não é um regime democrático. Sim. Eu concordo, Pavinato, e hoje, inclusive, eu me debrucei um pouco sobre essa matéria, porque, confesso, não é a minha área de atuação, e tentei encontrar ali, inclusive na decisão, vi ali alguma coisa de não há interesse público na graça concedida. Não faz o menor sentido, porque você olha ali a lei... Interesse público existe a interpretação em graça, não existe, não existe. São 3 atos. Exato. Que são atos de perdão. Não tem o menor fundamento jurídico, não há o menor fundamento de nenhum jurídico, dos ministros. De nenhum deles, concordo. E só para endossar isso, a gente está falando da insegurança jurídica. Hoje mesmo me deparei também aí com o enunciado da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que passou por cima da LGPD. Então, a gente tem vivenciado isso a todo tempo e, como advogados, é muito difícil mesmo. Eu confesso a vocês que eu sempre atuei com muita paixão, acho que todos nós aqui, e confesso que hoje em dia eu tenho tentado voltar cada vez mais para o meio acadêmico, para escrever, para produzir, do que propriamente atuar em campo, porque está realmente essa questão de a lei, ela vai ser aplicada conforme o réu, né? Então, dependendo de quem for o réu, eu aplico a lei ou não, né? Então, está muito difícil realmente atuar como advogado no Brasil. É lamentável. Pois é. É muito triste. Sabe? É um golpe fatal na lei por quem deveria ser a última instância de sobriedade. Sabe? Mas é uma matéria de direito penal, isso é culpa do Supremo, que se apequena fazendo causas penais. Não é. Isso foi uma afronta clara ao princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. De lei. Pela lei, o Bolsonaro não era obrigado a dar o perdão, nem desobrigado. Era um direito que lhe cabia, era uma faculdade, cuja única restrição não pode ser concedido àquele que é condenado pelo crime hediondo ou equiparado a hediondo. A gente pode até questionar se essa lei é adequada ou não, mas ela existe. Exatamente, e é o que o Cristiano falou. Vai ser legislador, não é gostoso fazer campanha? Nossa Senhora, é difícil demais, nossa. Para quem de fato faz campanha, né, de forma transparente, honesta e tudo mais, é muito trabalhoso, é muito difícil, é extremamente exaustivo, para conseguir de alguma forma contribuir para a sociedade com boas leis que vão de fato orientar o país para o caminho do desenvolvimento. Agora, é o que você falou, Pavinato. Enquanto isso, tem gente que nunca disputou uma eleição aí, que nunca colocou o nome na urna, que fez uma política interna ali para conseguir virar ministro do STF e que hoje legisla para cima e para baixo para todo tipo de assuntos extremamente sérios no nosso país. Isso que e aí você vê a justiça do país.